Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Esse que oficialmente é o episódio 225, mas é o primeiro episódio de uma nova fase do Seeking Growth. Eu sou Axel Gouveia, se você está assistindo esse episódio, provavelmente você já me conhece, afinal, eu sou o host e fundador desse podcast. E eu tô aqui para te contar o que aconteceu nos últimos anos, por que o Seeking Growth perdeu a regularidade, a consistência de 3 anos e meio aí, pelo menos, tendo um episódio semanalmente, e qual é o meu objetivo trazendo o podcast de volta nessa que eu tô denominando de nova fase. Bom, começando pela criação do podcast. O podcast nasceu em 2017, no final de 2017, e foi através dele que eu comecei no digital, na internet. Eu ainda sou, né, uma pessoa mais reservada. Eu era bem tímido, hoje em dia eu não sou muito tímido mais, mas continuo sendo uma pessoa reservada. E durante alguns anos eu posterguei essa decisão de começar um podcast, porque eu não achei que eu era capacitado para isso. Quem sou eu para começar um podcast sobre CrossFit, mas não só sobre CrossFit, porque o nome Seeking Growth significa buscando crescimento. Então, desde o começo, o objetivo do podcast era englobar vários assuntos que envolvem, no meu ver, crescimento. Então, treino, alimentação, saúde mental, desenvolvimento pessoal, enfim, vários assuntos diferentes, né? Mas começando pelo CrossFit, que é a área que eu tô mais envolvido, estava mais envolvido e continuo mais envolvido até hoje. E nisso eu fiquei postergando, até que em agosto, setembro de 2017, eu decidi começar a gravar os primeiros episódios. Mandei mensagem para algumas pessoas, comecei com 2 amigos pessoais, acho que é assim que todo mundo começa um podcast. Mas comecei com 2 amigos pessoais, e aí comecei a mandar mensagem no Instagram para algumas pessoas, algumas referências no mundo do CrossFit. E só quero deixar claro mais uma vez aqui a minha gratidão por essas pessoas. Sem elas, eu não estaria aqui hoje. Sem o podcast, eu não estaria onde eu tô hoje. Enfim, sem ter tomado essa decisão de começar o podcast, eu juro que eu não faço ideia onde a minha vida estaria. Comecei o podcast, então, lá no final de 2017, e aí fui gravando um episódio por semana. Morava em Niterói, que é a cidade que eu fui criado, basicamente, né, a maior parte da minha vida. Do nada, no final de 2019, eu decidi vir para São Paulo. No decorrer de 2018, eu fui conhecendo várias pessoas, né? Fui criando relações, fazendo network através do podcast. E no final de 2019, eu tive uma. Não vou dizer que foi uma oportunidade, mas. Porque não foi me oferecido, né? Eu corri atrás. Então, vamos dizer que eu criei uma oportunidade. Vamos colocar dessa maneira, né? Eu criei uma oportunidade de vir para São Paulo, porque eu estava vendo que se eu continuasse em Niterói, eu não ia conseguir chegar onde eu queria chegar. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou formado em Direito, desisti da carreira de Direito, fui fazer Educação Física para trabalhar com CrossFit, enfim, para voltar a minha vida para esse lado. Então, no final de 2019, eu mandei mensagem para algumas pessoas que eu conheci aqui em São Paulo, né? O Davi, principalmente, que é sócio da Bunker, é sócio da Bunker até hoje e provavelmente vai ser pro resto da vida. E perguntei, cara, você tá precisando de estagiário? Ele falou que sim. Eu falei, então, eu tô querendo ir para São Paulo. E vim de maluco. Vim de maluco. Justamente por isso que eu acabei perdendo um pouco de regularidade no podcast. Eu vim para São Paulo com um emprego de estágio. Eu ganhava 1.200, entre 1.200 e 1.500 reais ali por mês fixo. E era só isso que eu tinha. E eu tinha um VR também que eu recebi. Era só isso que eu tinha. Eu morava de favor, longe do box, bem longe do box. Trabalhava só no box de 5 da manhã, segunda, quarta e sexta, de 5 da manhã até 9 horas da noite, e terça e quinta de 5 da tarde até 10 da noite. Era até 10 da noite naquela época. E assim, eu tive que começar a correr atrás, né?
gravar podcast não é uma coisa tão simples assim. Tem que bater a sua agenda com a agenda do convidado, tem que ter alguns horários disponíveis, tem que ter tempo para editar, que eu não tenho ninguém que edita para mim. Tem que ter tempo de subir, de programar, enfim, demanda muito tempo. Nessa situação que eu estava em São Paulo, a minha prioridade era trabalhar e ganhar dinheiro. O podcast, por mais que ele tenha me dado todas as oportunidades que eu tive, ele nunca me deu dinheiro. Nunca me deu dinheiro. Então, ele acabou ficando um pouquinho de lado. Continuei o trabalho no Instagram, continuei fazendo, né, trabalhando no digital, trabalhando com redes sociais, mas o podcast que, como eu falei, é algo que demanda um pouco mais de tempo, de planejamento, de disponibilidade, acabou ficando um pouquinho de lado, acabei perdendo a consistência. E desde 2021, talvez, né, desde 2021 ali, mais ou menos isso, né, depois da pandemia, eu parei de soltar um episódio por semana. E, eventualmente, fiquei meses sem soltar um episódio. E aí eu fazia uma temporada específica, por exemplo, a última que vocês conseguem ver aqui no canal do YouTube, porque eu tirei tudo. No Spotify tem tudo ainda, mas no YouTube eu tirei tudo porque a gente vai começar a trabalhar com uma identidade visual completamente diferente, né? Então, são fases, são fases. Quem quiser ouvir o podcast, tá no Spotify. Mas aí eu lancei essa temporada que tá dos games aí, né, que tá disponível para vocês no canal do YouTube, lancei no meio do ano passado, antes dos games do ano passado. E ficou de novo sem episódio. E eu tava durante esses anos todos eu sempre tive uma vontade de voltar com o podcast. Mas eu preciso voltar um pouquinho, calma. Voltar com o podcast, voltar um pouquinho. Vamos lá. Eu preciso dar uns passos para trás e relembrar um momento. Quando eu vim para São Paulo, no começo foi muito difícil, mas depois as coisas começaram a caminhar, graças a Deus. Graças a Deus as coisas começaram a caminhar e o meu padrão de vida mudou completamente, né? Eu saí de alguém que ganhava R$ 1.500 por mês, em Niterói eu ganhava R$ 700 por mês, porque eu era estagiário, para alguém que ganhava mais de 5 dígitos, né? Bem mais do que a primeira casa de 5 dígitos. E a vida começa a mudar, né? E mal ou bem foi relativamente rápido. Eu criei uma comunidade, a comunidade Seeking Growth, que levava o nome do podcast. E, cara, a comunidade, sinceramente, a comunidade era o meu produto, sabe? Tipo assim, eu amo treino, eu amo crossfit, eu amo ensinar as pessoas a treinar, eu amo ajudar as pessoas a emagrecer, a ganhar massa, mas na comunidade eu consegui começar um trabalho voltado ali pro desenvolvimento pessoal, trazendo a parte de estoicismo, que eu não tinha conseguido ainda, né. Porque é é uma mudança, né. Porra, um moleque que fala de notícia de crossfit começa a falar de estoicismo, que porra que é essa, né, não tem nada a ver. Mas acabou que eu acho que justamente por causa do podcast, por causa da proximidade que eu tinha das pessoas que me acompanhavam, não era um número muito grande, mas era um número muito forte, vamos colocar dessa maneira, né. E a parada deu certo, cara, a comunidade deu muito certo. Então na comunidade eu dava uma aula, eu fazia uma live por semana, nessa live eu trazia uma parte de estoicismo, desenvolvimento pessoal, e na primeira parte eu trazia notícias sobre crossfit e tal, eu consegui meio que juntar os 2. E eu preciso contar essa parte porque é relevante, né, ao término da comunidade, enfim. Nessa mudança para São Paulo, chegou um momento que eu consegui o que eu sempre quis, que foi trabalhar para a CrossFit, né, trabalhar para a CrossFit, não com CrossFit, para a CrossFit. Desde 2018, meu objetivo era um dia trabalhar para a CrossFit de alguma maneira. E eu consegui. Só que não foi o que eu imaginei. Não foi o que eu imaginei, fiquei um tempo, mas depois dos games de 2021, eu me demiti. Só que nessa demissão, eu eu deixei eu tomei uma decisão precipitada, não em relação à demissão. Não tenho nenhum arrependimento da demissão. Eram Não foi nada demais, tá, mas são questões de princípios e valores, certo?
não bateu com os meus, pronto. Eu vou pro meu lado, a CrossFit fica lá. Só que eu deixei misturar um pouco essa questão da CrossFit com o CrossFit pra mim. E eu falei, eu não vou então mais falar de CrossFit, foda-se o CrossFit. E eu tinha a comunidade, só que a comunidade era de pessoas que estavam ainda interessadas no CrossFit. E eu decidi simplesmente largar o CrossFit de mão, parar de falar de CrossFit e querer falar só sobre desenvolvimento pessoal. Só que também não é a minha vibe falar só sobre desenvolvimento pessoal. A minha vibe é juntar as coisas. E a galera sentiu, eu fiquei nessa, martelando isso. Quis inventar um negócio de só treinar com kettlebell e tal, que tem o seu valor e tudo, mas não era de um lugar bom que eu tava. Não era assim, eu descobri o kettlebell e aí eu me apaixonei e tudo. Não, foi de um lugar ruim, sabe? Foi tipo, a CrossFit me decepcionou, então foda-se a CrossFit e eu vou tocar aqui outra coisa, vou fazer outra coisa. E nesse momento, eu deixei também o ego me levar. Eu sempre falo pra vocês, né? Tá aqui o livro. Cadê o livro? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá bem aqui, ó. Nessa parte aqui. O ego é seu inimigo. Eu sempre falo pra vocês. Mas eu deixei o meu ego me levar. Eu consegui evoluir tanto em tão pouco tempo. Isso aqui não é nada. Não preciso disso. E aí, deu tudo errado. Deu tudo errado. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência. Eu fiz questão de, depois de alguns meses com isso remoendo, mandar um e-mail para todos os membros que eu tinha na comunidade, que tinham passado mais de 400 pessoas, acho que tinha 150 pessoas ativas. Tinha uma variação grande por causa das épocas de campeonato, né? Era uma mensalidade, era uma assinatura mensal, então ninguém ficava preso anual nem nada assim. Mandei um e-mail pedindo desculpas. E eles ainda têm um grupo, né? Eles ainda se falam. Eu fico feliz por causa disso, porque pelo menos alguma coisa boa restou daquele trabalho, né? Uma junção de pessoas que estavam ali buscando as mesmas coisas. E isso mexeu comigo, né? Tudo isso mexeu comigo. Logo depois eu também parei de dar aula, porque eu falei, eu dar aula não vale a pena financeiramente mais. E é uma verdade. É uma verdade, mas o CrossFit pra mim nunca foi uma questão só financeira, né? Enfim, só compartilhando um pouco aqui com vocês, eu acho importante, porque é parte da jornada e parte do porquê o podcast parou e porquê tanta coisa aconteceu na vida nos últimos anos, né? Nesses últimos 3 anos, vamos colocar assim. São 3 anos. Eu tive amigos da infância e adolescência, né? Óbvio, como todo mundo. Mas eu me mudei. Eu me mudei da minha cidade. Eu fui criado. Eu falei que fui criado em Niterói. Eu fui criado em Niterói até 12 anos de idade, né? Depois disso, eu fui para Rio das Ostras, que é interior do Rio, e fui criado lá. Então, minhas amizades mesmo estão em Rio das Ostras. Sempre estiveram em Rio das Ostras. Só que com 18 anos para 19, 19 para 20, eu saí e voltei para Niterói, para o Rio. Nisso que eu voltei pro Rio, todas as minhas novas amizades foram do CrossFit, porque na faculdade eu ficava transferido de uma faculdade para outra e tal, então não conhecia ninguém. Ainda mais faculdade de Direito, não tinha muita coisa em comum, né? Eu não queria fazer faculdade de Direito. E minhas amizades sempre foram, meu ciclo de amizade sempre foi em volta dos amigos do CrossFit. Eu entrei no Troia em 2015 e saí do Troia só quando eu me mudei, em 2019. Né? E eu trabalhei lá desde 2015, então foi completamente parte da minha vida. Quando eu vim para São Paulo, eu ficava no box o dia inteiro, eu morei no box. Né? Eu pulei essa parte, mas acho que todo mundo sabe, eu morei no box. Então, logo que eu vim para São Paulo, eu morava de favor, na casa de um amigo. Depois eu passei a morar no box, porque não estava dando tempo de eu voltar para casa e chegar no box no horário que eu tinha que chegar. Então eu morei no box durante um ano e meio. Juntei uma grana e aí é que eu consegui sair e tal, e as coisas melhoraram. Na hora que eu parei de dar aula, eu simplesmente perdi todo o meu ciclo de amizade. Porque aqui em São Paulo, quando eu vim pro box, principalmente em São Paulo, que eu não conhecia realmente ninguém, quando eu vim pro box, eu fui abraçado
por aquelas pessoas. Mas eu parei de dar aula, eu parei de treinar lá, porque minha casa ficou um pouquinho mais longe. E aí eu me vi sozinho. Óbvio, eu tenho a Maísa, né, minha noiva, só que eu não acredito que uma pessoa tenha que ter só a outra, não tem problema, se é uma opção sua, beleza, mas eu acho que a gente precisa de um ciclo de amizade, né, o ser humano ele é sociável, né, relações são importantes, relações de amizade tudo. Então foi um momento muito nebuloso, sabe, todo esses últimos 2 anos, até que ano passado eu recebi o convite para voltar a dar aula, para ser head coach na Crown e aí tocar as coisas realmente do meu jeito e tudo. E eu aceitei, e hoje, graças a Deus, tá tudo bem, mas deu para perceber quão caótico foram os últimos anos, né, acho que deu para ficou um pouquinho claro. Nada que tenha sido ruim, nenhum problema absurdo, mas eu estava meio que me encontrando, eu acho, sabe. Agora falando, né, na hora que a gente começa a falar, a gente começa a refletir de verdade sobre as coisas, né. E eu acho que eu estava me encontrando. Eu acho que eu estava me encontrando. E hoje, eu acho que eu não que eu tenha me encontrado, porque eu acho que é uma longa jornada, né, mas acho que eu tô mais perto do que eu estava antes. Então eu sei pra onde eu quero ir. E eu quero ser o líder de uma comunidade local, como a Crown, pra ajudar da maneira que eu posso. Eu, modéstia à parte, sou um bom coach, isso não é uma questão de ego, tá, é só uma constatação. Eu sou um bom coach, eu consigo liderar uma comunidade, acho que essa é a prova, né, tanto que eu tô lá há 6 meses, a gente aumentou o número de alunos, a gente colocou 80 e poucas pessoas inscritas no Open, uma coisa que o Box nunca tinha feito, nunca tinha rolado um Open no Box, né, então, mesmo muitos alunos nem sabendo o que que é um Open, 80 e poucos alunos se inscreveram. Então, essa parte é muito importante para mim e é uma parte que eu vou continuar trabalhando durante um bom tempo, né, durante um bom tempo, porque a internet é muito legal, a gente consegue impactar muita gente, mas você vê no olho da pessoa, você olhar na bola do olho dela e ela te dá um abraço e falar: "Caralho, você tá mudando a minha vida", assim, é um bagulho que não tem nada igual, não tem nada igual. E é isso que eu falo, ainda não vale a pena eu dar aula, mesmo sendo head coach, financeiramente falando, né, mas não é só a grana, não é só a grana. Mas eu tenho uma outra parte de mim que eu também preciso expressar no meu ver, né, que é essa parte disso aqui. Tem a parte do online, que eu vou continuar trabalhando online, justamente porque aqui eu só posso impactar 250, 300 pessoas, na internet eu posso impactar, né, milhares de pessoas, posso ajudar a emagrecer, a ganhar massa, a melhorar a vida, né, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, a melhorar a performance no crossfit, a aprender algum movimento. Mas essa parte aqui era o que estava faltando. Por quê? Porque sempre foi o podcast que me fez buscar crescimento. Com o podcast eu não posso ficar acomodado. Com o podcast eu não posso achar que o que eu sei é suficiente. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar buscando. Porque se chega um convidado e eu não estou minimamente preparado para extrair dele o máximo que ele pode me fornecer para mim e para vocês, é uma sensação muito ruim para mim, porque isso já aconteceu, obviamente, e com certeza é uma sensação ruim para vocês. Não é esse o meu objetivo. Então, através do podcast, eu fico nessa busca constante. Se eu vou entrevistar, e aí vocês vão entender para onde o podcast está indo, né? Se eu vou entrevistar alguém do CrossFit, eu vou entender um pouco da vida da pessoa, mas eu quero entender onde ela mais pode contribuir, né? Como o conhecimento dela pode contribuir da melhor maneira possível. E é meu papel extrair isso dela. Eu tenho que direcioná-la através das perguntas, através da conversa, a essa preciosidade desse conhecimento que ela tem dentro dela, né? Para ela compartilhar isso conosco. Se eu vou entrevistar um psicólogo, se eu vou entrevistar, aqui que entra a grande diferença. Se eu vou entrevistar um nutricionista, se eu vou entrevistar um médico, se eu vou entrevistar,
sei lá, meu irmão, um político, se eu vou entrevistar alguém que fala de criatividade, se eu vou entrevistar alguém que fala de desenvolvimento pessoal, alguém que fala de masculinidade, de feminilidade, eu preciso ter o mínimo de base. E esse mínimo de base é a cobrança de ter esse mínimo de base é uma parte minha que sempre existiu. Só que sem o podcast, hoje, ela não faz tanto sentido. Sabe? Eu estudar por mim mesmo. Beleza, mas por mim mesmo, primeiro, eu não consigo adquirir tanto conhecimento assim, porque na hora que eu tô conversando com alguém, aquela pessoa que é especialista tá me passando muito mais do que aquela base que eu estudei, né? Então eu tô aprendendo muito mais. Segundo, para mim mesmo, é só para mim. E é legal aprender, óbvio que é, mas compartilhar é muito mais legal. E na hora que eu estudo um pouquinho da base, que eu aprendo mais com essa pessoa, que a gente compartilha, eu ainda posso tentar, de alguma maneira, orientar e ensinar algumas pessoas sobre alguns pontos daqueles conteúdos. Então, a contribuição através do podcast, ela é grande, ela existe e ela é grande. Se não existe o podcast, não tem contribuição. É só uma coisa do Axel. Entenderam o que eu quero dizer? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Então, chegou a hora do podcast voltar e voltar com essa pegada. A pegada da busca de crescimento. Durante muitos anos, durante todos os anos, né? Ficou muito voltado para o CrossFit. Porque era uma necessidade, porque era uma maneira de crescer, né? Eu não era conhecido, né? Não tinha por que as pessoas começarem a me seguir, não tinha por que as pessoas começarem a acompanhar o podcast. E a melhor maneira de você crescer quando você não é nada é com o nicho. Você entra num nicho, você se fortalece através daquele nicho. Graças a Deus, eu continuo forte no nicho. E eu espero continuar contribuindo pro nicho com o podcast. Porque as pessoas, espero eu, né, que acompanhavam e gostavam e que vão vir acompanhar o podcast, que apenas treinam CrossFit, nunca se atentaram para alguns outros assuntos, por me acompanharem, vão olhar e vão falar um episódio com uma psicóloga. Pô, vamos ver aqui, né? Vamos ver essa parada aqui. Posso tirar alguma coisa daqui. Pode ser que eu tenha alguma coisa para tirar daqui. Vamos ver um episódio com um médico. Vamos ver um episódio com, não sei, alguém que fala sobre produção de conteúdo. Enfim, sobre qualquer outro assunto. Então é um ecossistema que ele vai se retroalimentando e vai expandindo, sabe? Começa no CrossFit, só que aí agora que eu tô fortalecido, agora que eu tenho mais recurso, porque também antigamente eu não tinha recurso, vocês vão ver que o objetivo do podcast, eu espero que esse visual que vocês estão vendo aí já seja mais agradável, né, do que as outras gravações que eu tinha feito, porque todas as outras gravações foram bem amadoras. Ainda não tá nem perto do que eu quero, tá? Eu quero montar um cenário muito bom, só que tudo isso são investimentos altos, né? Para você organizar bem o cenário, para você mudar a câmera, mudar a lente, mudar o microfone. Mas a parte técnica tá muito boa, eu quero melhorar o cenário e eu vou trazer para vocês alguns episódios cinemáticos. Então vocês vão entender mais para frente. Eu não quero falar, mas vocês vão entender mais para frente o que isso significa. Então, o podcast, o Seeking Growth, a nova fase do Seeking Growth Podcast, ela não vai tratar só de CrossFit, ela vai abordar todos os temas que eu considero essenciais numa busca de crescimento. Se vocês olharem meus livros, eu tenho, sei lá, 6 livros de CrossFit, mais uns 5, 6 livros de treinamento, que são livros muito importantes, de fisiologia, né, etc. Mas todos os meus outros livros são de outros assuntos, e eu tenho bastante livro, né? Vocês estão vendo alguns aqui, mas aquele armário ali, ó, aquela porta, calma aí, aquela porta ali, tá cheia de livro. E eu acho que eu só sou quem eu sou por causa disso.
E pensando da onde eu saí para onde eu tô, foi uma evolução, né? Se eu puder ajudar algumas pessoas a saírem de um lugar que elas estão e que elas não gostam e chegar num lugar melhor, chegar no objetivo que elas tenham, eu fiz minha parte. Esse é o meu objetivo, né? Esse é o meu propósito com o podcast. E é construir um podcast sério, com conteúdo, né? Sem zoeira, sem bebida, sem droga, sem nada disso, até eventualmente se tornar um dos maiores do Brasil. Esse é o meu objetivo com o Seeking Growth, né? Esse sempre foi o meu objetivo com o Seeking Growth. Eu acho que eu me perdi no meio do caminho, tanto que eu não expliquei essa parte, mas tanto que Seeking Growth significa buscar crescimento, não tem nenhuma conexão direta com o CrossFit. Né? O nome que muitas vezes já foi me falado para trocar, porque em inglês é difícil e tal, e agora para essa nova fase eu ainda pensei em trocar, falei, não, é meu esse veio daqui, da cachola, o primeiro logo foi feito à mão, e a essência do logo continua, do logo novo, não sei se vocês repararam, mas é uma seta, e aquela seta, eu vou explicar para vocês, mas eu vou trazer o Monteiro depois para ele explicar para vocês, porque é ele que elabora essas coisas para mim. Aquela seta, ela tá diretamente ligada ao conhecimento, porque ela é a junção de duas setas que formam quando a gente olha a nossa cabeça de perfil. Vocês lembram da frase que eu sempre falo, né? A principal adaptação do CrossFit acontece entre as orelhas. E a principal adaptação, né? Quando a gente busca crescimento, ela acontece entre as orelhas, porque a principal adaptação quando a gente busca crescimento é o quê? Conhecimento. Conhecimento é a coisa mais poderosa que a gente tem, desde que a gente coloque em prática, obviamente. Então, mas o conhecimento, onde é que ele é armazenado? É aqui, entre as orelhas. E aí, na hora que a gente olha de perfil, a orelha forma uma seta e a cabeça forma uma outra seta, né? A cabeça sem o rosto, ela forma uma outra seta. Enfim, é uma loucura, mas tem sentido, tá? Tem sentido. Espero que vocês tenham gostado, inclusive, da identidade visual nova. Se gostaram, deixa aqui nos comentários. Mas é isso, gente. É isso. Eu queria só trazer esse panorama geral, rapidamente, né? Explicar o que aconteceu e explicar para onde a gente vai. E pode ter certeza que daqui a gente não para mais. Ah, mas não para tão cedo, tão cedo. Já tenho 14 episódios de gaveta, episódios sensacionais, com vários profissionais que vocês conhecem e que vocês não conhecem, tá? E se preparem, se preparem. No começo, tá? Eu vou ser bem sincero aqui nesse primeiro episódio. Eu perdi um pouco de prática. Porque eu estudava, né? Ser um bom host de podcast. Eu estudava isso. E foram 225 episódios. Né? 160, se eu não me engano, em sequência, semanal. Então foram 3 anos, toda semana, soltando um episódio. A melhor maneira da gente melhorar em algo é treinando. E nisso aqui não é diferente. Então, eu tô meio enferrujado, mas eu prometo que eu tô voltando. Em alguns episódios eu podia ter feito um trabalho melhor. Nesses episódios que vocês vão ouvir nos próximos 3 meses, eu podia ter feito um trabalho melhor, mas eu sei que eu tenho abertura com todos os convidados para trazê-los de novo. Foram bons, tá? Alguns eu mandei muito bem, alguns não. Mas, de qualquer maneira, todos os convidados mandaram muito bem. Então, o lado bom do podcast ter se popularizado hoje em dia é que muitos estão acostumados já. Então, você não precisa fazer muita coisa, né? Eu espero que vocês gostem, de verdade. Por favor, me mandem feedback. Eu vou estar sempre lendo, eu vou estar sempre respondendo. Aqui a gente precisa estar perto, da maneira que der, mas a gente precisa estar perto. Se a gente estiver longe, mandem sugestões, sabe? Sugestões. Porra, Axel. E eu não quero, mais um ponto que eu quero deixar claro aqui, eu não quero só gente que, já é grande na rede social, é famosa e tal, porque vai ter corte, vai viralizar. Não. Óbvio que é bom trazer essas pessoas, até porque a grande maioria das pessoas que são grandes nas redes sociais são boas,
Por isso que elas são grandes nas redes sociais. Grande maioria, né? Então, é bom trazê-las, mas tem muita gente que ainda não tá nas redes sociais, tem muita gente que, pô, ainda não se dedicou a trabalhar nas redes sociais e tem um conhecimento específico muito, muito, muito bom. Então, se vocês conhecerem pessoas desse tipo, cara, manda mensagem, Axel. Cara, tem um maluco aqui, sei lá, meu irmão, alguém que fala de desenvolvimento pessoal, alguém que fala de psicologia, alguém que fala de, enfim, qualquer coisa, qualquer assunto. Se for interessante, se for uma coisa legal, se for uma conversa produtiva, uma conversa que vai gerar insight, uma conversa que vai gerar transformação, uma conversa que vai gerar crescimento, eu quero trazer aqui para o Seeking Growth. Beleza? Então, eu conto com vocês durante a jornada. Peço desculpas aos seguidores antigos pelo tempo que eu fiquei fora, mas vocês podem ter certeza que eu tô correndo atrás pra... Como é que fala? Me fugiu a palavra. Nossa, não acredito que me fugiu a palavra. Não é restituir. Cacete. Ai, olha a hora que vai me fugir a palavra, cara. Pra recompensar. Pronto. Pra recompensar vocês por isso. Beleza? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de se inscrever no Spotify. No Spotify, deixa lá a sua classificação, né? Se você gosta de verdade, dá 5 estrelas. Se você não gosta, dá 4. Não, se você não gosta tanto, dá 4. Se você não gosta, não dá nenhuma estrela para não zoar o ratings. Só não escuta mais o podcast. Fechou? Gente, é isso. Acho que não tenho mais nada para compartilhar nesse primeiro momento. Semana que vem temos o primeiro episódio com o Rafa Landi ao ar na quarta-feira, às 6 da manhã, nas plataformas de podcast e ao meio-dia aqui no YouTube, em vídeo. Fechou? Um abraço para vocês, uma boa quarta, uma boa semana e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.